Na aula passada eu enunciei e provei o teorema de Legendre. Eu vou reescrever ele aqui. ABC em Z, não nulos, livres de quadrados. Coprimos 2 a 2. Equação ax2 mais by2 mais cz2 igual a 0 tem solução em inteiros não todos nulos, se somente se ABC não tem todos o mesmo sinal. E 2, para todo primo P primo ímpar que divida um dos 3 coeficientes, existem x, y, z, nenhum dos 3 nulos, módulo P, tais que ax2 mais by2 mais cz2 congruente a 0, módulo P. Eu queria dar uma versão desse teorema que seja mais invariante, que não dependa de coordenadas, que seja um pouco mais geral. É o mesmo teorema no fundo, mas é uma versão que não depende de coordenadas. Eu mencionei na aula passada também que, dado uma cônica arbitrária, você podia fazer uma mudança de coordenadas, uma transformação linear projetiva de uma cônica arbitrária para uma cônica assim. Uma cônica arbitrária sobre os racionais para uma cônica assim sobre os racionais. Tudo com coeficientes racionais, de tal maneira que o processo de decidir se a cônica tem pontos racionais pode ser trazida para esse aqui. Então, na prática, você tem uma cônica arbitrária, você pode transformar numa dessas aqui, aplicar esse teorema, decidir se tem solução ou não, e voltar para outra cônica. Mas eu queria ter um enunciado que não dependesse dessa transformação linear. Agora, tem que tomar um certo cuidado, porque quando você faz essa transformação linear, você divide por P, multiplica por P, troca os coeficientes e tal, e essas condições aqui são muito frágeis em relação a isso, né? Principalmente porque você começa a mudar essas condições aqui, de ser livre de quadrados, aí complica. A melhor maneira de anunciar a versão mais geral é usar números p-ádicos. Então, hoje eu queria falar sobre números p-ádicos. E depois eu vou usar os números p-ádicos para reanunciar aquele teorema de uma maneira mais invariante. Então, antes de falar de números p-ádicos, eu quero falar da métrica p-ádica. Então, a métrica p-ádica. Ou a norma p-ádica. Em que? Então, a norma p-ádica é uma função que vai dos racionais para os números reais não negativos, que vai pegar um número racional. Bom, primeiro, a norma p-ádica de 0, por definição, vai ser 0. E a norma p-ádica de um número da forma p elevado... Só p aqui é um primo, né? Então, p primo. Um número primo arbitrário.
Então, eu pego um número racional, escreve ele como uma fração, fatora a maior potência de P que você puder do numerador e do denominador, e aí você pode escrever o número racional assim. Então, esse é uma potência de P que pode ser positiva ou negativa. Então, o R aqui é... Então, todo número racional pode ser escrito assim. Você fatora quantas potências de P você puder no numerador, quantas potências de P você puder no denominador, deixa o numerador, esse pedaço aqui não ser divisível por P, e coleta todas as potências de P nesse P elevado a R. Então, esse R pode ser positivo ou negativo. Se o P aparece no denominador, mas não aparece no numerador, esse R aqui vai ser negativo. Aí você define a norma P-ádica desse número racional como sendo P elevado a R. Então, ó, a norma de P, então, exemplos, sei lá. Norma de 1 é 1, norma de P é 1 sobre P, norma de 1 sobre P é P. E bom, então fatos. Norma P-ádica de x é 0 se somente se x é igual a 0. Claro, eu defini a norma de 0 como sendo 0, eu defini a norma de um número diferente de 0 como sendo um número positivo. Norma de xy, P é xp, yp. Claro que se você multiplica dois números, a potência de P que está aparecendo vai multiplicar e a parte prima com P também vai multiplicar. Então, isso é mais ou menos óbvio. Isso aqui também é fácil. Você pensar um minutinho, é o fato que se você tem uma potência de P dividindo dois números, ela vai dividir a soma. Pode ser que uma potência maior de P vai dividir a soma, mas se tiver uma potência de P que divida dois números, essa mesma potência de P vai ter que dividir a soma. Então você obtém um resultado assim. Então, esses são fatos elementares que você pode sentar e provar com detalhes se quiser. Segue, bom, basicamente disso aqui e disso aqui. 1, 2, 3. 1 e 3 implicam que você chamar de dp de xy, a distância P-ádica, a norma P-ádica de x menos y, é uma métrica. No sentido de espaços métricos. É simétrica, né? Porque a norma de menos 1 é 1. Né? Então, isso aqui é simétrico, não negativo por causa dessa primeira condição. E isso aqui implica... Quer dizer, se você quiser, você pode usar isso. Só isso aqui já implica a desigualdade triangular para essa função aqui. Então, você tem uma métrica no conjunto dos racionais. Tá? Essa métrica, a propriedade fundamental dela é a seguinte: dois números estão próximos se a diferença deles for divisível por uma potência grande de P. Tá? O número está perto de zero, significa que ele é divisível por uma potência grande de P. Tá?
Perto de zero significa que esse número é pequenininho, significa que o R é grande, significa que o P na R é uma potência grande de P, dividindo. Então, perto de zero significa divisível por P, por uma potência de P. Okay. Então, você tem uma métrica nos racionais e você pode completar. Então, onde é que eu vou escrever? Aqui eu posso escrever. Definição. O corpo dos números p-ádicos. Os números p-ádicos. É o completamento de P. Completamento de Q. Com respeito à métrica. Então, você toma o completamento, você tem um espaço métrico completo, que é o completamento dos racionais em relação a essa métrica. Os racionais formam um subconjunto denso lá dentro. É um corpo que você pode definir soma e multiplicação passando o limite. Por definição, a soma de dois limites é o limite das duas somas. Aí você tem que mostrar, evidentemente, que vai ter que fazer um argumentozinho para mostrar que isso é independente das sequências que você toma. Você pega um número p-ádico, que é limite de números racionais, você vai ter que definir a soma de dois números p-ádicos como sendo o limite das somas dos racionais que estão convergindo. Aí você tem que mostrar que é independente da sequência que toma, mas é fácil, a mesma coisa para o produto, então você define mais e plus, soma e multiplicação definidas por passagem ao limite. Mesma coisa inversos, né? Tá, tem que mostrar aqui. O inverso tem que tomar um pouquinho de cuidado, você tem que mostrar que se você tem uma coisa que é não nulo, então quando você toma os inversos também vão ser não nulos. Então, você tem um corpo, você tem um espaço métrico completo com uma estrutura de corpo, uma adição, uma multiplicação. QP é um corpo contendo os racionais. E tem uma métrica, né? Você pode definir, então você pode definir XP se estende por continuidade. Quer dizer, a norma p-ádica satisfazendo 1, 2 e 3. A norma p-ádica é a distância à origem, né? Norma p-ádica de x é a distância de x a zero. P-ádica. Antes de eu voltar para o teorema de Legendre, deixa eu falar mais umas duas coisas acerca dos números p-ádicos. Nós temos os números inteiros dentro dos racionais. Então nós podemos considerar o fecho, né? Então eu vou definir ZP como fecho de Z em QP, que é a mesma coisa
que o completamento de Z, quer dizer, se você considerar essa distância, isso aqui dá uma métrica em Z também. É, completamento. E note que quando você faz... Isso aqui, eu estou fazendo uma coisa bem paralela com a construção dos números reais a partir dos racionais, né? Os reais são obtidos como completamento dos racionais. Quando você constrói os reais, o conjunto dos inteiros é discreto nos reais. Então, o fecho dos inteiros é os inteiros mesmo. Mas aqui não é verdade, porque aqui o conjunto dos inteiros não é mais discreto. Porque o que significa uma sequência tender para zero? Significa que é mais e mais divisível por P. Então, digamos, a sequência P elevado a N vai convergir para zero periodicamente. Tá? Apesar de P elevado a N todos serem inteiros, né? Se você pegar um número primo e tomar 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., está convergindo para zero 2-adicamente, né? Apesar de não ser, dos números não serem todos zeros. Então, o Z não é discreto em QP, né? Então, isso aqui é maior do que Z. Tá? Se tiver preocupação com cardinalidade, tanto esse cara como esse cara são não numeráveis, né? Deixa eu dar um exemplo interessante. Que é simplesmente a soma da série geométrica, mas se você pensar em termos da métrica p-ádica, os termos gerais aqui estão indo para zero rapidamente o suficiente, de tal maneira que essa série convirja e tem que convergir para aquilo ali. Então, isso aqui é um elemento de ZP. É um número racional, não é um inteiro, né? Aliás, nos p-ádicos, por causa que você tem essa condição que é chamada desigualdade ultramétrica, você tem essa versão mais forte da desigualdade triangular, uma série converge somente se o termo geral vai para zero. Que é uma maravilha, né? Os alunos de cálculo iam adorar isso, né? Se fosse verdade, assim, em cálculo. Mas não é verdade na métrica dos reais, mas é verdade aqui. É um exercício que vocês quiserem mostrar. Série converge somente se o termo geral vai para zero. Isso aqui, apesar de ter uma aparência um pouquinho inócua, tem consequências importantes para a estrutura algébrica do ZP. Então, o ZP é um anel, tá? Da mesma maneira que o QP é um corpo, você pode definir adição e multiplicação em ZP, e quando você somar dois elementos em ZP, você vai ter um elemento em ZP. Então, é um anel. O que você não pode tomar inversos, porque, sei lá, P está em ZP, mas 1 sobre P não está em ZP. Aliás, outra coisa que é verdade é que ZP é o conjunto dos x em QP, tal que o valor absoluto p-ádico seja menor ou igual que 1. Eu acho que isso é mais ou menos óbvio. Uma direção é claro, porque da maneira que eu defini a métrica p-ádica, se você tomar um inteiro, aquela potência de P que vai aparecer é uma potência não negativa de P, então quando você tomar o inverso dela, ela vai ser menor ou igual que 1, então os inteiros satisfazem isso. Então o ZP está certamente contido aqui dentro. E
A recíproca dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é muito difícil. Então, ZP é um anel contendo Z. E o que acontece? O número P não é invertível. Então, o ideal gerado por P é um ideal não trivial. É um ideal ZP módulo P. Então, o número está perto de zero se ele for... Quer dizer, você pega um número p-ádico, aí você acha um número inteiro perto dele, então a diferença tem que ser divisível por p. Né? Porque a diferença é perto de zero, então está divisível por p. Então todo número p-ádico é congruente a um inteiro módulo p. Então isso aqui vai ser exatamente z módulo p. Então é um ideal maximal. E é o único ideal maximal. Esse anel é um anel local. Basicamente por causa disso aqui. Essa expressão aqui te mostra como inverter um número que é primo com P. Você pode usar o mesmo truque de séries geométricas para inverter todos os elementos todos os inteiros que são primos com P. Z. As unidades os elementos que não estão no ideal gerado por P são todos unidades. Então, ZP é um anel local. Aliás, essa ideia de anel local, que talvez já tenham visto um pouquinho de geometria algébrica, e a ideia é que você está estudando coisas na vizinhança de um ponto numa variedade algébrica, se transforma muito bem para essa linguagem aqui. Essa ideia de anel local é uma maneira algébrica de se estudar propriedades na vizinhança de um ponto. Que ponto? O primo, né? Quer dizer, aí tem essa analogia de que... Quer dizer, qual é o espaço que a gente está olhando? É o espaço de ideais, de números primos, né? O espaço de ideais primos dos inteiros. E quando vocês fizerem geometria algébrica 2, vocês vão aprender um pouquinho sobre o espectro de anéis. O espectro dos inteiros é o conjunto dos números primos. E esse conjunto tem uma topologia. E você quer estudar coisas da vizinhança desses pontos. E a maneira de estudar as coisas localmente num primo P é estudando esse anel. A outra coisa que eu quero mencionar é que o ZP, todos os elementos de ZP podem ser escritos em séries assim, onde os AIs são inteiros entre 0 e P-1. Como é que você prova isso? O número inteiro, se você toma os inteiros aqui dentro, o que são os inteiros aqui? Cada número inteiro tem uma expansão na base P. Isso aqui é simplesmente a expansão do inteiro na base P. Ah, não. Isso é bobagem. Tá vendo? Falo muita bobagem. Agora está melhor, né?
Um número inteiro positivo tem uma expansão na base P. Né? E um número inteiro... E a maneira como você faz a expansão na base P de um número p-ádico é a mesma coisa que você faz a expansão na base P do número inteiro. Como é que você faz uma expansão na base P do número inteiro? Você pega o número inteiro, reduz ele módulo P, o coeficiente A0 é simplesmente o único inteiro aqui que é congruente ao inteiro módulo P. É assim que você obtém o A0. Como é que você acha o A1? Você tem um A, então A é congruente a 0 módulo P, né? E o A0 vai estar aqui. O A menos A0, então vai ser divisível por P. Você pode tomar esse número inteiro novamente. Isso aqui vai ser congruente ao A1 módulo P. Etc, né? É assim que você constrói a base P. Você tem os coeficientes até uma certa altura, você subtrai a expansão parcial do número pelo número, aí vai ser divisível por uma potência de P maior, aí você divide por aquela potência de P, reduz o módulo P e continua. E isso aqui funciona para os números p-ádicos, por causa disso aqui. Os dígitos estão vindo desse mesmo conjunto. A diferença é que, como no caso dos inteiros, esse processo acaba, né? A uma certa altura o número vira zero. Mas com os p-ádicos continua indefinidamente, porque você obtém uma série infinita, mas que converge na topologia p-ádica. Então essa série infinita aqui é para ser entendida na topologia p-ádica, e é uma série convergente. E então essas séries representam números p-ádicos e representam números p-ádicos unicamente. Quer dizer, cada número p-ádico é representado de maneira única por uma série assim. E bom, mais lá para frente a gente vai falar sobre a analogia de corpos de números e corpos de funções, números p-ádicos e séries de potência e coisas do tipo. Eu só quero alertar que isso aqui parece uma série de potência em P. Esse bicho aí é isomorfo. Esse bicho aí é isomorfo a série de... ao anel da série de potência de ZP. ZP de X. Z módulo P de X? Isso. Nunca chame isso aqui disso aqui na minha frente, tá? Senão vai confundir todo mundo, vai confundir a mim, vai confundir você também. Isso aqui não, tá? E tem gente que usa isso aqui para significar isso aqui. Não se deve fazer isso, tá? Então, Z módulo P, ZP são os p-ádicos, tá? Mas voltando à sua pergunta, a sua pergunta é: qual é a diferença entre esse cara aqui e Z módulo P de X? Ali sendo o anel da série de potências. Série de potências com coeficientes aqui. Bom, não são. Por quê? Por definição, isso aqui contém Z como um subanel. Tá? Eu defini esse cara como sendo o completamento de Z em relação à métrica p-ádica. Então ele contém Z, ele é um anel de característica 0. E aquilo ali é um anel de característica P. Como espaços topológicos, eles são isomorfos. Homeomorfos, né? Homeomorfos. Como espaços topológicos, eles são a mesma coisa. Mas como anéis, eles são diferentes. Só quando é que assim, vem o privilégio de ser chamado de um anel de números. Eu não posso chamar os elementos de número. Tem alguma... assim ou é ao contrário? Boa pergunta, não sei. Essa pergunta é muito filosófica, talvez não sei como é que eu vou responder isso. Quando o pessoal usa isso para a teoria dos números. Por que os números p-ádicos são chamados de números p-ádicos? Os números reais são chamados de números reais.
Mas a série de potências não são números, né? São números, são funções, sei lá. Esse anel é um anel de números? Não sei. A palavra número não significa muita coisa. Aqui uma boa pergunta. Tem mais algum número relacionado com os racionais? Então, talvez isso valha a pena mencionar agora. Quando você faz localização, você quer olhar para isso aqui? Isso é a localização de Z em P. Isso, por definição, é um subconjunto dos racionais, tá? Que são as frações que o denominador não é divisível por P. Tá? E é verdade que isso aqui está aqui. Todas as propriedades aritméticas do anel luspérdico seguem dessa expressão. Mas eles são diferentes. Porque esse anel aqui é não enumerável. Isso aqui, como sendo um conjunto dos racionais, é enumerável. Hã? Tá? Por causa daquela expressão ali. Passear sobre os subconjuntos finitos da Passear sobre os subconjuntos finitos de 0 a P. Tem mais uma coisa que eu gostaria de mencionar. Que outros números poderiam haver? Então, A topologia dessa expressão a vizinhança do zero vão ser os ideais gerados por P elevado a N. exatamente. Tá. Quando é que um x elevado a n converge nessa topologia? Se somente se for P ou não? X elevado a n, se você tomar um x em zp, você quer olhar o que acontece com essa sequência? X em z. Quando é que essa sequência converge? Bom, se o x for divisível por p, essa sequência converge para zero. Tá? Se somente se p divide x. Isso é fácil. Agora, se o x, se o x não for divisível por p, bom, as potências de x, se elas forem diferentes módulo p, você não vai convergir, porque... Então, a única maneira que o negócio vai convergir é quando as potências de x forem as mesmas módulo P. Então, você pode olhar para uma coisa assim. Isso aqui... Bom, isso aqui começa como? Começa com 1 mais NP mais etc. Então, não vai convergir, porque... módulo P quadrado, ele depende de N módulo P. Então, essa sequência não converge também. Só converge se for daquele jeito. Então, em geral, você tem NCPR, e aí, módulo P na R, isso aqui depende de N módulo P, e como N pode tomar qualquer valor, não vai convergir. Aí você pode colocar qualquer coisa que não seja 1 aqui, não faz diferença, se for alguma coisa prima com P. Então, essas sequências não convergem. Agora, 1 mais P elevado a N fatorial, como N fatorial, quando aparecer aqui, vai ser divisível por potência de P também, né? Porque o N fatorial
vai ser divisível cada vez mais por uma potência de P, isso aqui converge para 1. Tá? Porque as potências de P que vão começar a aparecer aqui vão ficar cada vez maiores. Então é um exercíciozinho bom para fazer. Isso aqui converge para 1. Vou dar uma definição geral, simplesmente copiando as ideias que a gente fez até agora. Uma norma num corpo K é uma função de K para os inteiros não negativos, tal que norma de x é 0 se somente se x é igual a 0. Norma de x, y é igual a norma de x vezes norma de y. E norma de x mais y é menor ou igual que norma de x mais norma de y. Então, nós já vimos alguns exemplos de normas e nos racionais e toda norma em Q é equivalente a vamos chamar assim. Quando você toma uma norma, deixa eu dar mais uma definição. Duas normas são equivalentes. São equivalentes se existe um lambda maior que 0, tal que a norma de x é igual a norma de x. Se você pegar uma norma e tomar a norma elevada a lambda por um número lambda positivo, então dá uma outra norma e as propriedades topológicas são as mesmas, né? E o teorema do Ostrovsky é que toda norma em Q é equivalente à norma euclidiana que eu vou chamar de norma infinita, que é a norma usual, ou a norma p-ádica, para algum P, ou está faltando uma. Trivial, exatamente. Tem a norma trivial que induz a topologia discreta. X igual a 1. A norma trivial é a norma que todo elemento não nulo tem norma 1. Então, todas as normas possíveis nos racionais são ou a norma euclidiana, ou a norma p-ádica para algum primo P, ou a norma trivial. Como a norma trivial não te acrescenta nada, né? Nunca se obtém nenhuma informação sobre a norma trivial, a gente vai ignorá-la. Só serve para dar contra-exemplo. Só serve para dar contra-exemplo, exatamente.
Bom, deixa eu enunciar um teorema que é essencialmente equivalente ao teorema de Legendre. Módulo algumas continhas, mas uma... E é a motivação, a primeira motivação para definir esses números p-ádicos e tal. Uma cônica x sobre os racionais, quer dizer, uma curva plana de grau 2 não singular, definida sobre os racionais, satisfaz projetiva, né? Então, tem um ponto racional, se somente se xQp vai me facilitar muito a vida se a gente usar a convenção que Q infinito é R e que infinito é um símbolo para um primo, então eu posso usar essa notação. Sei lá, aí eu não preciso escrever isso aqui. Deixa assim, por enquanto. Tem um... Eu não vou fazer todos os detalhes da demonstração que aquele teorema é equivalente a esse teorema, mas eu queria mostrar alguns aspectos desse negócio, porque tem umas continhas não triviais que têm que ser feitas para mostrar a equivalência. Vale a pena tomar um pouquinho de cuidado. Mas antes de fazer isso, deixa eu responder uma pergunta que apareceu na aula passada logo de uma vez. Qual é a generalização do teorema de Legendre para mais variáveis? E fica chato de anunciar o teorema se a gente está usando essa formulação. Mas naquela formulação tem uma maneira bem natural de generalizar. É o teorema de Rassi-Minkowski. Se x sobre q é uma quádrica, por definição, é uma hipersuperfície de Pn. Superfície de grau 2 em Pn. Você toma um polinômio homogêneo de grau 2 e quantas variáveis você quiser. Toma uma equação polinômio igual a zero. Então, xq é não vazio se somente se para todo primo P, inclusive infinity, é igual a infinito, usando aquela convenção xqp. Esse teorema tem mais uma generalização. Mais ainda, generalização. Facilita a vida da gente sempre. É mais fácil achar pontos racionais em Q de P do que em Q. Boa pergunta. Eu vou chegar nisso. A resposta é sim.
Mas a razão pela qual a resposta é sim é um pouquinho não trivial. Então a gente vai chegar adiante, porque eu vou mostrar... Bom, uma coisa que eu posso dizer agora é a seguinte. Para estudar QP, como QP é um limite, é um completamento, você basta estudar congruências módulo P quadrado, módulo P cubo, etc. E eu vou mostrar mais para frente que se você tem uma solução módulo P na N para um N suficientemente grande, então automaticamente você vai para os P-ádicos. Quer dizer, e você pode controlar. Quer dizer, normalmente, você só precisa olhar... Quer dizer, na maioria dos casos, você só precisa olhar módulo P mesmo. Mas tem alguns casos... Por exemplo, para formas quadráticas, se você olhar aqui, essa condição é uma condição módulo P. Exceto que tem essa condição meio esquisita de todas as variáveis sejam não nulas. O que acontece é que você tem uma solução módulo P, automaticamente você tem uma solução P-ádica. No caso em que P é igual a 2, aqui é para primo ímpar, né? O caso de P igual a 2 é um pouquinho mais chato. Para você, se você tem uma equação assim, para garantir que você tem uma solução P-ádica, você tem que ter uma solução módulo 8. Quer dizer, não é tão ruim assim, mas módulo 2 não chega. Tem que ser módulo 8. Essa é a primeira coisa que você pode dizer. E a segunda coisa é que essa condição é automática para primos suficientemente grandes. Isso eu vou ter que explicar mais exatamente o que eu quero dizer com isso. E eu vou chegar aí mais lá na frente. Mas, por enquanto, deixa para lá. Mas eu vou explicar mais lá para frente por que essa condição, de uma certa forma, é bem mais simples de verificar do que a condição de ter pontos racionais. Agora, bom, números algébricos, já que alguém estava perguntando para mim o que é um número, né? Então significa que é uma extensão finita dos racionais. Uma extensão finita dos racionais. E x sobre k é uma quádrica. Então, xk é não vazio. Se somente se. O que vai substituir os p-ádicos? Vão ser os completamentos de k. Onde os kv's são todos os completamentos de K com respeito a normas não triviais. Você falou da prova O que é? Você provou? Não provei nada ainda. É muito mais difícil que o Alexandre? Eu vou falar... Você está chegando agora, né? Eu vou falar, ainda nem comecei a falar por que é equivalente, aquele teorema é equivalente àquele ali. Tá? Eventualmente eu vou chegar aqui. Essa quantidade de normas não triviais é grande? Então, vamos ver o que acontece. Eu vou voltar a esse assunto mais na frente, mas só para responder. Suponha que você tem uma extensão dos racionais. E suponha que você tem uma norma em K. Você pode restringir essa norma aos racionais, né? E se você olhar a definição, isso aqui é uma norma nos racionais. Então, isso aqui é igual a uma norma p-ádica.
Aliás, a condição que seja não trivial em K implica que ela é não trivial em Q. Talvez tenha que provar isso, mas enfim. Para algum P, pode ser um primo ou o infinito. Então, então o que acontece? A pergunta agora é, se você começa com uma dessa aqui, quantas extensões você pode ter para aquela ali? E o resultado é que o número de extensões é finito e é... Deixa eu só anunciar um fato. O número de normas em K, tal que a norma restrita ao que é igual a uma norma periódica fixa, sempre existe pelo menos uma extensão, e o número de extensões é no máximo o grau da extensão. Então você imagina que em cima de cada primo tem um número finito de normas do K correspondentes àquele primo. Hã? É numerável. Mas é infinito. Por causa. Mas o mesmo tipo de observação que eu tinha feito antes, que essa condição basta se olhar para o número finito delas, vai ser feito aqui também. Mais para frente eu vou discutir um pouco. Esse teorema é lindo, é ótimo. Vocês vão ver como vai ficar ainda mais lindo quando a gente vê como é que ele é fácil de aplicar, como é que é um resultado útil e etc. E é natural que a gente gostaria que isso valesse para outras famílias de variedades, né? Seria ótimo. Mas não pode ser otimista demais, a coisa começa a complicar logo, logo. Tá? E mais para frente eu vou dar um monte de exemplos onde as coisas não funcionam, vou mencionar uns fatos onde generalizações disso naturais funcionam e vai ser uma das coisas que a gente vai estar olhando nesse curso com cuidado é as possíveis generalizações desse teorema. Mas eu queria terminar hoje falando umas coisas de como é que qual é a equivalência entre esse aqui e aquele lá. Então, deixa eu apagar isso aqui. Depois, semana que vem, a gente vai voltar para isso. Tá, então eu quero mostrar que... O que eu quero realmente mostrar é que essa condição aqui é equivalente a isso aqui, no caso dessa cônica aqui. Que o bacana daquele enunciado ali é que aquele enunciado é independente de mudança de coordenadas racionais. Então, uma vez que você mostrar que aquele negócio é equivalente a isso aqui para essas cônicas, você mostra aquele teorema como consequência desse aqui. Deixa eu ver aqui. Isso não segue o que você fez na aula passada, que toda cônica se reduz a uma dessa por uma transformação? Eu mostrei isso, mas não é... Eu mostrei que toda cônica se reduz a essa por uma transformação racional. É. E para essa vale o princípio, né? Não, mas olha só, esse enunciado aqui, para essa cônica, por que isso aqui é equivalente a isso aqui? Isso que a gente tem que verificar. Olha que ali eu não estou dizendo nada para um monte de primos, eu estou falando dos primos ímpares que dividem ABC. Então você tem que tomar um certo cuidado. Bom, evidentemente, a parte 1 aqui é a mesma coisa que XR não ser vazio. Tá,
A condição real está resolvida. O problema é a condição p-ádica. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar é, então, eu quero mostrar que... O que eu quero? Se vale essas condições, não tem uma solução inteira. Se tem solução inteira, tem uma solução módulo PN para todo primo P e todo N natural. Isso não implica imediatamente que X de QP é diferente do vazio para todo primo P? Implica. Então, você está mostrando... Então, se satisfaz isso, então tem solução inteira, então tem isso aqui. E a volta? Se é não vazio, em particular é não vazio para os primos que interessam. Ah, mas vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque essa condição aqui é um pouquinho não trivial. Tá? Lá está exigindo que o primo seja ímpar. Aí no caso de P ser igual a 2. Bom, olha só a sugestão do Gugu. Então, a demonstração é a seguinte. Então, vamos chamar de... Hipótese A, isso aqui. Quer dizer, existe uma solução inteira da equação. Hipótese B, são essas aqui. Hipótese C é essa aqui. Tá? Então eu já mostrei que A é equivalente a B. Tá? Então, se você tiver B, você tem... Ah, e outra coisa que é óbvio, é óbvio que A implica C. Tá? Porque tem uma solução inteira, você tem uma solução p-ádica. Tá? Então, o que está faltando é C implica B. Tá? Bom, B, você não precisa se preocupar com o primo 2, não precisa se preocupar com os primos que não dividam ABC. E o caso do primo no infinito é óbvio. Então, o problema é mostrar que você tem um ponto... O que é X, gente? São todos os pontos no corpo que você sabe, porque o 0, 0, 0 sempre está... Não, é um ponto... A X é uma cônica projetiva. 0, 0, 0 não é um ponto em P2. X é considerado um subconjunto de P2. Então vamos lá, vamos mostrar que C implica B. Se você tem uma... Não precisa de nada. Supõe que você tem um A, x2 mais by2 mais cz2 igual a 0, xyz em qp cubo menos 0, 0, 0. É uma solução projetiva. Você começar com isso. Isso que a hipótese C te dá. Né? E vamos supor que P divida ABC e é ímpar. Né? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é multiplicar todos esses caras por uma potência de P grande para limpar denominadores. Né? Então, sem perda de generalidade, x, y, z estão em ZP. Multiplica por P elevado a 2K, para um K suficientemente grande, limpa todos os denominadores. Você pode, sem querer, limpar o denominador demais e acabar com x, y, z, todos eles sendo divisíveis por P.
Aí você tira fora a potência de P de mais. Então, e nem todos... Exatamente. Então, nem todos são 0 módulo P. Isso. Bom, se nenhum deles for 0, acabou. Se nenhum deles forem 0 módulo P, acabou. Porque é exatamente o que eu quero. E o número p-ádico é sempre congruente a um inteiro módulo P. Então, o único problema seria se algum deles é 0, se algum deles é 0 módulo P. Então, o que pode acontecer? Então, suponha que... Você pode trocar por inteiros. Você pode... Não, só está interessado na situação módulo P. Então, vamos ver. Suponha que x seja 0 módulo P. Você está na situação de A, se variar da P. Não, mas ela é só uma solução módulo P. Nós não estamos... Vamos com calma, Quem que é múltiplo de P? O A, o B ou o C? Pois é, a gente vai escolher agora, né? Então a gente tem várias situações, né? O argumento é parecido com o argumento do... O argumento desse na aula passada. Pois é o mesmo argumento da aula passada. Você tem que, se você tiver... Então você... A situação é, suponha que tem uma coordenada que é 0 módulo P. Se a coordenada vier com o... aí a primeira coisa é mostrar que não pode ter duas coordenadas congruentes a 0 módulo P. Né? Porque se x e y forem 0 módulo P, então você tem ax2 mais by2 mais cz2. Bom, isso aqui vai ser cz2 módulo P. Isso aqui vai ser 0. Hã? Módulo P ao quadrado, né? Módulo P ao quadrado. Exatamente. E aí, como a gente está supondo que nem todos são 0, isso aqui implica que o Z é não 0. Mas aí você obtém que o P ao quadrado divide C e a contradição. É mais ou menos o mesmo argumento que eu fiz na aula passada. Então, se você tiver duas delas divisível por P, você chega a uma contradição. Então, pode ter no máximo uma. Hã? Porque eu estou supondo que eles são livres de quadrados, o A, B e C. Então, C não pode ser divisível por C. Hã? Sim, mas B é só esse pedaço aqui. Chegar aí... Pois é, B... Mas é dentro dessa hipótese aqui. Essa hipótese não faz parte de A, não. Essa hipótese faz parte da definição da cônica que eu estou usando. C implica B para esse tipo de cônica. Aliás, C implica B para qualquer cônica, mas não para qualquer cônica, porque B é muito específico para esse tipo de cônica. Então, eu só estou olhando para B no contexto dessas hipóteses aqui. Então acabou. Se as duas forem... Se tiver duas variáveis congruentes a 0 módulo P, você chega a uma contradição. Então, vamos supor que exista uma e y, z não são 0 módulo P. Ainda tem dois casos, não P divide A ou P não divide A.
Pois é, aí você tem dois casos. Então, caso 1 é P divide A, e o caso 2 é P não divide A. O caso 1 é o caso fácil, onde você troca o X. Se troca o X por 1, né? Quer dizer, A1 ao quadrado mais B, Y2 mais C, Z2 é a mesma coisa que AX2 mais B, Y2 mais C, Z2, que é 0 módulo P. Que é o mesmo argumento da vez passada. E o caso em que P não divide A, você tem o B ou o C. Por exemplo, B, aí C quadrado. Hã? O P teria que dividir outra variável. O P divide B, por exemplo, aí você tem a x2, 0, é a x2 mais b, y2 mais c, z2, vai ser igual a... O A vai sumir porque o x é 0, o B vai sumir porque isso aqui vai ser c, z2, módulo P, mas o P não divide C e o P não divide... Porque eles são comprimos 2 a 2, então o P não divide C e P não divide Z, então isso é uma contradição. Agora, se vocês quiserem um desafio, mostra que B é equivalente a C sem usar o teorema. Esse é mais difícil um pouquinho. Então você tem que mostrar duas coisas. Primeiro, que quando não divide nenhum coeficiente tem solução sempre. É a segunda coisa que você tem que fazer. E tem mais uma coisa, é que o problema é que quando você for mostrar que não aconteceu aqui, mostrar que B implica C, o problema aqui é que B não fala nada sobre o primo 2. E aí tem que usar a reciprocidade quadrática para incluir o primo 2. Então tem mais uma sutilezazinha. Então provar que B é equivalente a C sem o teorema é mais difícil. O que foi? Isso não vale para qualquer curva, não? Se ele tem uma solução para todo... Não. Isso é difícil de mostrar, hein? Então deixa eu dar um exemplo logo para acabar com essa controvérsia. 3x cubo mais 4y cubo mais 5z cubo igual a 0. É uma cúbica não singular em P2. Não tem pontos racionais, mas XQP é não vazio para todo, inclusive enfim. Com muita dificuldade. O que acontece, bom, não é com muita dificuldade. O que acontece é que essa cúbica, ela aparece quando você está estudando a curva elíptica x cubo mais y cubo mais 3 vezes 4, 20 mais 60 z cubo. Essa cúbica aqui está relacionada com essa curva elíptica aqui. Isso aqui é uma curva, pode ser colocado. Essa curva aqui tem pontos racionais. Talvez. Certamente tem o ponto 1, menos 1, 0. Talvez seja o único. Essa dá para, talvez, procurar usando o intervalo,
O que acontece, ela não tem outros pontos racionais, mas o que você tem que mostrar, o que acontece é que quando você faz o método adesivo infinito para provar que esse cara não tem pontos racionais, existe uma obstrução que é esse cara aqui, quando você faz a primeira descida. Você tem que fazer 2 descidas para se livrar disso aqui. Então, quando eu não tenho maquinária para explicar a demonstração ainda. Quer dizer, é possível que dê para fazer na mão, mas acho que seria muito difícil. Mas quando a gente for estudar curvas elípticas e estudar a maneira que a gente acha o conjunto dos pontos racionais de uma curva elíptica, esse negócio vai aparecer de uma maneira natural. Então, daqui a 1 mês ou 2 a gente chega lá de uma maneira natural e vamos entender por que essa curva tem pontos, não tem pontos racionais, mas tem pontos p-áticos para todos. Esses QPs aí da vida. Ah. Tipo, o fecho algébrico dele tá perto, tipo, dos reais, que é a menos de um elemento só, ou não? Tá muito longe? O fecho algébrico de QP... Bom, o problema é que ele é bem diferente dos reais, né? Ele é enumerável em particular. Não, não é. O QP já não é enumerável. O QP não é enumerável. O QP já é o completamento do... QP já é o complemento dos racionais. Então, o QP é não numerável. Esse cara... Tem uma coisa muito... Esse corpo é muito estranho. Porque ele não é completo. Apesar do QP ser completo, quando você começa a tomar raízes, ele deixa... O QP barra não é completo. Ele tem uma métrica... Que estende a métrica p-ádica, mas a métrica que está nesse cara esse cara não é completo. Não, completamente. Hã? Ele não é um todo. O QP é, mas o fecho algébrico de QP, o algébrico de QP não é completo. Como é que chama o completamento dele? Hã? Aí você toma o completamento dele. E ele é algebricamente fechado? Ele é algebricamente fechado e completo. Eles chamam de CP. Como corpo, esse cara é isomórfico. Aliás, eles, tanto com ou sem, aí é um negócio muito esquisito. Tanto QP barra quanto CP são isomorfos a C, como corpos. Porque um corpo algebricamente fechado é caracterizado simplesmente pela característica e pela cardinalidade. Tá? Se você tiver 2 corpos algebricamente fechados com a mesma característica e a mesma cardinalidade, eles são isomórficos como corpos. Isso é um teorema não trivial. Mas, aplicado a essa situação, esses caras... Então, eles são isomórficos entre eles. O QP barra é isomorfo a CP. Mas... Como espaços métricos, eles não são a mesma coisa. O QP barra não é completo e o CP é completo. Então, esses corpos, quando você vai tomando extensões, eles ficam meio esquisitos. Hã? A pergunta não faz sentido. Quer dizer, não existe um isomorfismo canônico de C entre eles. Pois é, o que é π? Né? Mas você pode fazer um isomorfismo entre eles. Então, em particular, você pode achar um isomorfismo dos reais para dentro desse negócio. Mas você pode achar vários isomorfismos que são incompatíveis entre eles. E não tem uma escolha melhor. Por exemplo, deixa eu dar uma coisa até bem mais simples que essas coisas todas. Eu vou pegar... P igual a 5. Então, existe uma solução
existe uma raiz... A equação x2 mais 1 igual a 0 tem raízes em... que é 5. Mas você não tem a escolha de um i. Tem dois números diferentes ali. Você não, sei lá, também você não tem escolha do i nos complexos também, né? Mas... Então o Q5, ele... Quer dizer, quais são os números que tem raiz quadrada em Q5, os números inteiros? Aí é uma questão de congruências módulo 5. Então você tem alguns números positivos e alguns números negativos que têm raiz quadrada em Q5. Então Q5 é diferente dos reais. Né? Ele não... A álgebra e a geometria e a topologia são bem diferentes. Geometria aí entra muito estranho? Sei lá, quer dizer, o Q5, ele primeiro é não arquimediano, né? Tem uma coisa engraçada, né? Porque todos os discos, todos os pontos dentro do disco são centros do disco. Então, sei lá, o conjunto dos pontos que satisfazem isso aqui é a mesma coisa. Quer dizer, esse conjunto aqui é igual a esse conjunto aqui. Ou mesmo, sei lá, não precisa nem ser 5, pode ser 6 menos 1. Hã? A desigualdade é de normas, né? A norma é um número real. Tá? Então isso aqui é simplesmente os elementos que têm norma menor ou igual que 1. Que são os números que são divisíveis por... Os números são os inteiros, né? Isso aqui é o Z5. Né? Esse aqui é o quê? São os números da forma 1 mais um elemento de Z5. Como Z5 é um anel, isso aqui também é Z5. E você pode tomar... Aí já muda um pouquinho. Esse aqui não é mais Z5, esse aqui é o ideal das coisas de norma. Quer dizer, o conjunto dos elementos X, tal que XP é menor que 1 estritamente, é a mesma coisa do conjunto do X, tal que XP. Porque a norma é sempre uma potência de P, isso aqui é o ideal gerado por P. Agora, aqui você tem que tomar uma coisa diferente. Por exemplo, se você tomar isso aqui, aí é a mesma coisa. Evidentemente que se eu tivesse um aqui não ia ser a mesma coisa, porque o um ia estar num e não ia estar no outro. Então, a geometria é muito estranha, porque todos as bolas, os centros todo ponto dentro de uma bola é o centro da bola. A distância não é arquimediana, então a desigualdade, a distância de todo o triângulo é isósceles. A geometria é muito esquisita. Topologicamente, os Z5 é um conjunto de canto, né? Exatamente. O Z5 é uma união numerável para um de canto. É isso, é. É um conjunto compacto, totalmente desconexo, não numerável, completamente desconexo. Quer dizer, o meu maior favorito de canto. É. Tá, então, semana que vem a gente vai falar mais sobre essas condições locais globais e estudar isso aqui para outras variedades